Salve a todas, salve a todos, mais uma semana. Vamos hoje conversar sobre a face Yang, né? Sobre a face Yang, essa polaridade. Deixa eu ver o título certinho. Embora, né? É isso mesmo, a face Yang, uma polaridade. Aí, na semana que vem, a face Yin, a outra polaridade. E a 10ª lição, movimentos da polaridade macho e fêmea. São conversas aí sobre o que a gente está tentando tratar, que é um pouco do feminino, né? E falar desse feminino, como eu havia dito, e foi motivo de risada por parte mais delas do que deles. Eles acharam desnecessário, mas compreenderam. Elas gostaram da ousadia e da impertinência de tentar falar sobre o feminino. E eu vou aqui devagarzinho, caminhando mineiramente, tentando aproximar deste feminino, desse falar sobre o feminino. Um falar que, pelas composições que estou vendo e por vezes paro para tentar compreender, é uma busca de uma centralidade, de um alvo, mas que à medida que a gente aproxima desse alvo, desse centro, eu quase o toco e ao mesmo tempo ele expande. Então, a tentativa de aproximar de um centro nos provoca uma expansão, um crescimento que não nos permite focar. O tempo inteiro nós somos convidados a ver e a enxergar. É essa duplicidade de movimento que tem sido uma das tônicas. Então nós começamos lá falando do silêncio. Falar do silêncio já é uma contradição, e são essas contradições que vão marcando cada exposição. Elas trazem os nossos paradoxos, as nossas dicotomias e as nossas dificuldades de se tentar transformar em linguagem aquilo que não pode ser capturado enquanto fala. Ao mesmo tempo, é essa tentativa, que hoje eu não faço mais de maneira desesperada, mas eu ainda fico tentando fazer, de tentar transliterar, traduzir, revelar, desvelar, compreender, dizer, explicar um pouco de todas essas coisas. Naquela pegada bem Wittgenstein, que tudo que pode ser dito claramente. É uma tentativa que a gente vai fazendo, contando com a paciência de todos eles, de todas elas. Dentro desse cenário, dessas composições, desses jogos de linguagem, de construções, de elaborações, a gente então trouxe esse paradoxo da fala do silêncio, na procura da poesia, os poetas nos auxiliando. Depois fomos com os nossos amigos músicos, depois com os nossos amigos pintores, e os escultores emolduraram e fizeram ali uma primeira síntese. Em seguida abrimos para as conversas do Logos, esse grande Logos Solaris, e na semana passada a gente trabalhou o hálito do dragão, que foi também uma síntese, uma segunda síntese de quase tudo isso que estávamos dizendo. Hoje a gente está entrando num terceiro movimento, num terceiro desdobramento dessa tentativa de centralidade que ao mesmo tempo, vamos fazer assim que é bonito, é quase a flecha de Zenão, o paradoxo de Zenão. Não vou explicar o que é o paradoxo de Zenão, mas deveria, né? Porque tudo que pode ser dito claramente. Mas essa eu não vou ter clareza conceitual para dizer para vocês sobre o que é a flecha de Zenão. Mas Zenão utilizou desse paradoxo para tentar mostrar a ideia parmenídea de que não haveria movimento. O ser não é. O ser é mentira. O ser é e não é mentira também. O ser não é e o ser não é isso mesmo. Entenderam tudo? Pois é, o ser é. Que maravilha!
Tá vendo porque eu adoro os conceitos? Os conceitos servem para isso, nos aclarar, nos abrir. Sua moto parar. Eu vou parar de brincadeira, eu vou falar sério. Vamos falar então um pouco dessa polaridade Yang. E aqui, enquanto eu estou pensando em polaridade Yang, moto do Selvar, esse é bem um ruído de uma polaridade Yang, hein? Eu acho que talvez se o Yang tivesse uma sonoridade, o motor de um carro e o motor de uma moto poderia representar muito bem. Acho que representaria muito do que a gente está falando. E tem limite esse trem, não. Nenhum. Nenhum. Pondo o pé no acelerador até esgueirar, ou puxando o acelerador até a extremidade. Assim. É a nossa lógica, é uma lógica Yang. Né? E aí, quando eu estou pensando nessa lógica Yang, obviamente eu estou pensando no Tao, o símbolo do Tao, que os queridos sábios chineses representavam a energia Yang e a energia Yin, formando essas polaridades complementares, opostas e complementares. O bonito é o oposto complementar. E são sobre esses opostos complementares que conversaremos ao longo dessas semanas, porque nós vamos desdobrar o Yang, Yin, macho e fêmea, homem e mulher. E vamos passear aí por algumas cosmovisões que inclusive escrevemos, canalizamos, psicografamos no rosa azul. Tá, então vamos começar pela Yang. O Yang está relacionado ao Sol, está relacionado ao positivo, está relacionado à luz, está relacionado à clareza, está de uma certa forma dimensionado à estruturação lógica. Tudo isso, numa perspectiva, são elementos Yangs, como o próprio seco. Várias outras características estão associadas a essa polaridade Yang. Quando a gente entra ou traz para elementos mais próximos, eu vou chamar de culturais, o Yang. Isso, vamos para o biológico primeiro. O biológico, o Yang está associado ao masculino, o Yang está associado ao macho, o Yang está associado ao homem, né? E aí, dentro do homem, o Yang, ou como homem, que nós vamos pensar enquanto ser universal, o Yang vai estar correlacionado à divisão dos hemisférios de esquerdo e direito, né? Ele vai estar associado a essa parte do hemisfério nosso responsável pelas coordenadas lógicas, pelo situar, pelo se locomover, pelas operações matemáticas, pelas visões mais, de novo, cartesianas que temos e possuímos. Isso é uma forma, uma maneira de experienciar o mundo, conhecer o mundo, decodificar as informações, os signos que não são dados pelo mundo. Então eu os recebo e preciso os elaborar enquanto discurso, enquanto linguagem, enquanto comunicação, enquanto racionalidade, enquanto compreensão para o outro. Isso tudo eu estou marcando aqui como muito Yang. Tem um domínio, ou tem outro aspecto da polaridade Yang que está relacionado ao domínio, à dominação, à conquista,
ao empreender, eu estou usando esse verbo, mas deixe-o também aí, ao se desdobrar, ao sair de si mesmo, ao ir em direção ao outro, ao conquistar, comparar, mais do que comparar, ao conquistar mesmo o outro. É as marcações que nós utilizamos na semana passada, retrasada, para falar do Logos e apresentar esse Logos enquanto razão instrumental, ou razão em si. A razão, percebida da forma como nós a entendemos, ela tem componentes yang muito presentes, muito fortes. Então isso daí são dimensões dessa polaridade. Não é bonita, não é feia, não é certa, tampouco errada. Ela é uma forma do ser que, extremada, produz desarmonias, que enfraquecidas gera desarmonias. Então ela precisa deste equilíbrio. E o equilíbrio, aparentemente, quando olhamos para as civilizações, nós perdemos. Contam que houve um determinado momento que vivenciamos umas sociedades matriarcais e que, por alguns motivos, como a descoberta de que a semente que fecundava, olha para você ver como são esses paradoxos, né? Quais são algumas dessas ideias. Eu vou entrar um pouco, não tem jeito de falar, tem até, né? Mas eu não sou tão lógico assim, falar de uma coisa só, não consigo. Meu Deus. Contam o quê? A divinização da natureza, e dentro da divinização da natureza, a divinização das mulheres e das fêmeas, vinha desse fato de não saberem como elas pariam, como nasce o fruto, como as pessoas, como essas mulheres parem, como essas mulheres sangram e não morrem. Isso para esses homens, seres aqui, lá há muitos milênios atrás, e essa é uma parte da nossa história, que tem várias histórias sobrepostas, por vezes a gente recebe informações de umas e de outras, mas estão aí e nos contam essa que a gente se fia racionalmente para nos explicar, que tinham então essa divinização desse ser. Esse ser é um ser sagrado, esse ser pare, esse ser traz um outro à vida. Quando essas mesmas mulheres e esses homens que eram então caçadores, viviam de forma nômades, saíam, e eles estavam fazendo a transição do nomadismo para o sedentarismo, as mulheres ficavam, os homens iam, depois voltavam com as caças. Essas mulheres então desenvolvem a agricultura. E de uma certa maneira, nesse contato dessa outra logicidade intuitiva, que é que nós estamos perseguindo em todos esses discursos, como é que nós vamos falar disso, nomear isso, esse contato, essa perspectiva, esse entendimento que se faz por um algo que já vem pronto, sem precisar de elaboração, não tem muita e nem explicação, é assim. E é assim porque é dessa perspectiva. Essas mulheres, em contato com o fruto, jogam o fruto na terra e os frutos nascem. Olha os paradoxos como são bonitos. E a partir dessa observação desses frutos que nascem do contato com a terra, deve ter também em nós, homens, uma semente que, em contato com essas moças, criam e geram filhos. Esses filhos, ou esses seres que nascem delas, não são tão mágicos como pensamos. A gente tem uma responsabilidade nesse processo. Esse filho, que antes de uma certa perspectiva era de todos, numa sociedade matriarcal o filho só tem mãe, o pai pode ter sido de qualquer um,
e é isso mesmo. E as mulheres gozam literalmente desse poder da sua própria sexualidade. Ela não tem um dono, ela não tem um macho, ela pode então copular com a geral, e isso é massa. E aí nós vamos estabelecendo de como que essas ordens, tanto matriarcais quanto patriarcais, representam a mudança do espectro da sexualidade. Aonde que está o foco da sexualidade? É onde que por vezes está o domínio de uma sociedade sobre a outra, ou de um ser sobre o outro. A descoberta dessa hipótese de que a partir de tenho sementezinhas que podem gerar filhozinhos, o primeiro movimento é puxar essa mulher pelo cabelo e falar: agora tu é minha. E esse filho passa a ter pai. E sobre o pai passa a ter herança. Vou deixar para o meu filho, não é para você, é para o meu filho. O meu, nascido da minha sementezinha. É ela a mágica do universo. E aí a gente cerca uma primeira propriedade, Frodo vai dizer um roubo, mas a gente faz o cercado. E essa parte aqui é minha, porque literalmente eu sou mais forte, meu pau é maior do que o seu. Tá feita a merda. Tá feita a merda. Óbvio que eu vou falar disso como merda, porque nós estamos chegando no ocaso dessa polaridade. Para quem estava vivenciando lá atrás esse matriarcado, nossa, foi revolucionário. Graças a Deus, acabou isso aí. Vamos mudar essas estruturas, precisamos mudar essas regras, precisamos vivenciar novas coisas. Porque essa apreensão desse imediato, e talvez muitas vezes a falta de uma explicação lógica para esse imediato, poxa, gera um mito. Algumas estruturas míticas nesse formato que a gente usa na filosofia, umas verdades indiscutíveis. É assim porque é. Mas como assim? Por que eu vou seguir essa regra? Por que eu vou seguir esse nomos? Por que eu tenho que chamar as coisas desse jeito? Porque é. Porque é assim. Isso é frustrante. Isso às vezes avacalha o processo. A partir desse questionamento de seres buscando compreender esse é porque é, e se valer de uma compreensão, uma tentativa de compreensão que não fosse dada única e exclusivamente recorrendo aos deuses. Chove porque os deuses estão chorando, as terras tremem porque os hecatonquirons, mito grego, estão desmorrando a terra. Os caras vão tentar buscar explicações racionais para os fenômenos naturais, desmistificando a um só movimento tanto a natureza quanto as próprias mulheres. Nada é divino, não nessa situação que aí a gente se perdeu também, porque esses caras lá atrás, os pré-socráticos, estavam nos dizendo que nós não vamos aceitar explicações que recorram às divindades. As divindades têm uma outra função, mas elas ainda tinham função, pelo menos desses caras, eles não desacreditavam. A gente foi fazendo cortes e rupturas com a natureza de tal ordem que nós não precisamos nem de divindades, nem de Deus, nem de deuses. Nós controlamos a porra toda. Nós é macho pica das galáxias. Nós controla esse trem todo aí. Dê-me uma alavanca que eu ergo o mundo. Primeira ideia. Ou Napoleão com, desculpa, Laplace com Napoleão, explicando os movimentos celestiais,
aquela coisa linda e maravilhosa. E Napoleão pergunta, mas e Deus? Ele olha, né? Eu estava nesse encontro. Ele olha assustado. Deus? Eu não preciso dessa hipótese. Não precisamos. É um mundo desassombrado, é um mundo todo revelado, é um mundo dado. Nós conhecemos as leis da física, nós sabemos operar a natureza, nós sabemos controlar a natureza, nós sabemos. Isso eu estou considerando também como um movimento Yang. Todo esse processo, toda essa logicidade, toda essa construção, toda essa, por vezes, ruptura mais brusca ou mais amena e bonita, numa tentativa de questionar um mito. Queremos respostas. E queremos respostas que não seja é porque é. Isso é bonito. Isso oferece um equilíbrio. Ao mesmo tempo, o avanço desse processo do ato de pensar e da possibilidade de questionar e da possibilidade dos questionamentos nunca ter mais freios e nem tampouco limites, é onde que nós estamos. Aqui na extremidade, acreditamos muitos de nós, nos descaminhos de um desequilíbrio imenso. Essa nossa racionalidade é desequilibrada. A nossa lógica de opressão, de domínio instrumental, vamos dizer, e vai dizer pela primeira vez justamente uma mulher, né, Hannah Arendt, a linda, maravilhosa, vai nos virar e nos convidar. Poxa vida, que racionalidade é essa? Que instrumentalização e uso são esses que estamos fazendo do ato de pensar? E como é que nos declaramos seres pensantes se nosso pensamento único e exclusivamente é de dominação sobre o outro? Mas de uma maneira muito intrínseca, todas as culturas patriarcais, e até mesmo as primitivas eram patriarcais, elas tinham uma relação de domínio e subjugação do outro. E eu nem vou entrar na parte bélica das construções mirabolantes que fazemos das armas, de como que nosso psiquismo é um psiquismo muito bélico, de como o nosso psiquismo é um psiquismo muito agressivo. O primeiro experimento que passa de qualquer uso que eu vou fazer de algo é da proteção. E aí, proteger essa minha semente, os meus e esse cercadinho que eu coloquei no mundo. Isso é louco. Mas a gente vivencia isso, acredita nisso, construímos as nossas estruturas baseadas nisso e ficamos revoltados quando algumas pessoas nos ofertam abre uma fenda aí nesse seu território, nessa sua muralha, se as pessoas visitarem, entrarem, só se pagar pedágio. Eu as protejo, mas elas vão pagar para mim impostos. É tudo muito louco. Tá, então essa é a nossa racionalidade que eu estou associando ao Yang, ou à polaridade Yang. E vocês viram aqui como eu fui neutro, extremamente neutro, para falar da polaridade Yang. Eu não levei ela em momento nenhum para os descalabros. Hora alguma, eu fui neutro, imparcial. Vocês viram como eu consigo fazer isso? Tá, vou parar de brincadeira. Mentira, eu não vou parar. Mas tem outros movimentos que eu quero registrar sobre o Yang, a polaridade Yang, que são bonitos. São de fato bonitos. É o movimento que nos leva adiante. É os movimentos que nos impulsionam. É os movimentos de enfrentamento e de combate. É um combate e um enfrentamento sobre esse desconhecido, sobre esse escuro, sobre esse medo. Nossa, tem aqui então esse útero, tem esse aqui, essa noite, tem
tem essa vastidão do qual eu não conheço, mas eu avanço tentando conhecer. Poxa, isso também é muito bonito. Esse movimento é muito belo. E isso, quando está equilibrado com a face yin, é um caminhar muito harmônico, mas em desequilíbrio quebra muitas estruturas. E o que nós fomos fazendo nesses processos de desequilíbrio foram quebrar não só muitas estruturas, quanto criar diversas outras, enquadramentos nas quais alojamos, colocamos, depositamos as pessoas. E esses enquadramentos são vários. A gente não consegue pensar nada fora dessa estruturação, desses enquadros, desses encaixotamentos. A perspectiva cartesiana, e aí pensando Cartésios mesmo como esse eixo, né, das coordenadas XY, na qual a gente desenvolve tempo e espaço e localiza tudo aqui dentro, e que o que não tiver aqui dentro está fora de um princípio de racionalidade, está fora de um princípio, uma arquitetura do racional. Gente, isso é putzeira. Cada vez mais a gente vai vendo seres que loucamente isso, tá? Porque é difícil mesmo, mas que tem uma compreensão. Não vou falar que eles vivem fora disso aqui, mas tem uma compreensão muito diferente desse tempo e espaço, mas absurdamente diferente. E obviamente que a gente olha para elas e as chama de loucos. E foi isso que os artistas foram nos dando. Olha, os pintores, mesmo ambiente, mesmo horário, mesmo ambiente, horários diferentes, luminosidades diferentes, outra paisagem, outra realidade. Esses caras, para chegarem a isso, eles tiveram uma leve ou profunda distorção ou desconstrução desses limites cartesianos. Esses limites cartesianos, grande Freud, irmão, mentira, instaurou dentro da nossa psique. É uma coordenada. Eu localizo o ser, a temporalidade dele, subjetiva. Talvez ele faça só essa inversão, né? Mas aqui eu localizo os seres, as pessoas. É esse o entendimento do psiquismo que nós vamos ter. E aqueles que não podem ser, aí é o uso psiquiátrico, que Foucault e a Aspers, muitos outros, vão nos chamar e falar assim, espera aí, Bataille, Lang e Cooper, com a antipsiquiatria, essas aí da raiz, essas sim, falar assim, mas por que nós estamos fazendo isso aí? O fato de não termos localizado pelos nossos critérios o comportamento, os atributos, a logicidade de alguém, não deveríamos nos dar o direito de imputá-las como louco, né? Mas essas são outras discussões, mas são as mesmas discussões, porque praticamente todos os desdobramentos da face Yang são utilizadas como domínio de poder sobre outras culturas, outras civilizações, outros povos ou outros corpos. Tudo aquilo que, dentro do nosso quadrado cercado, a minha semente, a minha propriedade, as nossas lógicas dos enquadramentos que fogem ou escapam, a gente descarta ou exclui. Como assim? Tu é homem? Nasceu com pênis? E tá aí se interessando por outro homem de pênis? Sexualmente? Você tá fazendo isso?
exclui. Não dá conta. Não consegue pensar fora. E o problema não é o pensar fora, porque o que a gente poderia não compreender, mas a gente utiliza de toda uma lógica repressiva. A gente tem elaborações lógicas repressivas para se opor a isso. Você é preto, você sabe então que você não tem alma. Como um preto pode ter alma? Alma? Eu preciso legitimar a escravidão. Preciso dar conta desse imediato que me diz, tem alguma coisa errada. Mas esse imediato aqui não pode falar. Cala a boca, mulher. Cala a boca, feminino. Cala a boca, intuição. Cala a boca, civilizações primitivas. Calem a boca. Cala a boca, consciência. Nós temos aqui um aparato lógico que é capaz de explicar biologicamente, se for preciso, a diferença estrutural entre as raças, entre os povos, entre as culturas e mostrar a superioridade da raça branca sobre todas. E com isso, esses desenvolvimentos muito paulatinos, muito sutis, a gente consegue chegar no nazismo. Conseguimos chegar na descaracterização completa do outro enquanto ser, sem nenhum pingo de remorso, apenas por explicações racionais e crenças alojadas dentro do nosso critério de quadrado. Construir assim esse judeu não é nem um ser humano, é um piolho. Esses ciganos não são nem seres humanos, são escória da sociedade. E dentro dessa arquitetura, ou dessa banalidade do mal, para falar da linda Hannah, traga o moço, padeiro. Sou um padeiro. E tenho aqui esse monte de judeu chegando nesses trens. Não dá para ficar dando tiro na cabeça de cada um. Olha para você ver que coisa. Gastar bala. Né? Sabe? Quando a gente quer assar mais pão, a gente aumenta o tamanho do forno. Vamos construir um forno gigante. Colocar essas pessoas, a gente dá sabonete, porque eles vieram de um trem lotado. Quando eles descerem, a gente dá sabonete, toalha, pede eles para tirar a roupa e ir para debaixo do chuveiro, solta gás. Depois incinera os corpos. Ou joga numa vala. Lógico, impecavelmente lógico. O desperdício, para que gastar bala? Para que ficar conversando um por um? Põe todo mundo junto. Faz um terreno só. Toda uma construção impecavelmente lógica. E eu falei que não ia entrar na questão bélica, né? Mas é ela o tempo inteiro permeando conquista, domínio, sobreposição sobre o outro. É como a gente tem operacionalizado ao longo do tempo, mas especificamente da descoberta do cogito para cá, essas doideiras que a gente tem feito. E aí agora é um salto carpado, porque eu me dou o direito, já que eu não preciso ser lógico, para começar eu não vou nem brincar com isso, mas enfim, vou brincar com isso não. Mas eu vou dar um salto carpado, porque vi um relato, o pessoal mandou no grupo, Henrique,
mandou no grupo uma experiência de quase morte de uma moça por Covid. E ela então faz umas inscrições muito legais dessa perspectiva do lado de cá, né, sobre o Covid. E enquanto ela fazia essas perspectivas, essas considerações, ia me vindo muito forte essas relações muito tácitas, difíceis de explicar logicamente, difícil de construir enquanto enredo, dessa relação Brasil-Alemanha, que está se estruturando muito forte com a eleição do nosso capitão, do nosso não, do capitão. Essa atmosfera, tá aí, tem esse hálito, gente. Pensando lá naquilo que nós falamos do hálito do dragão, tem essa imantação na atmosfera. Algumas pessoas as captam, incomodam. Outras não, tá em casa. Nossa, que delícia, é isso mesmo. Superioridade, é isso que nós somos superiores. Porra, o que isso tem a ver com Covid? Você é doido? O que tem a ver com a experiência de quase morte da moça? Olha o que esse cara tá falando. Tem um desenvolvimento de uma construção da indiferença, da justificativa, da negligência ao outro, que é muito similar. Nós estamos chegando a 445 mil mortos. Nós temos vacina. Só que a gente não vacina. E conversando com alguns apoiadores, eles falam, mas e o Renan Calheiros? Mas e o Lula ladrão? E os 445 mil mortos? Esses caras, daqui a pouco, quando essa onda acho que acabar de passar, eles vão virar e dizer, eu não sabia. Eu estava seguindo ordens. Eu não sabia. Não podia fazer nada. Que é o discurso que a gente escuta quando o peso da responsabilidade se aproxima. Damos conta. Vou assumir essa bronca? Não. A culpa é do outro. Aí existe o outro. Nesse momento eu faço algo que a racionalidade por vezes me impossibilita, porque a racionalidade é um processo desse eu pensando. E esse eu que pensa não precisa de ninguém para pensar. Os processos lógicos, matemáticos, dedutivos, geométricos, que é o eu de Descartes, lindo e maravilhoso, tá? Mas aqui eu estou fazendo enquanto crítica. Não precisa de nada, nem da realidade. O pensamento matemático me possibilita daqui abstrair formas, conceitos, mundos, universos nos quais independe você. Eu estou pensando. Eu existo. Você, no máximo, pode ser um desdobramento do meu pensamento. Seja lá o que tu é, você é a partir do meu pensar. Os caras ficou assim. Os nossos economistas brilhantes, maravilhosos, escolas de Chicago, neoliberalismo, é isso. Só eu. Eu, solipsista, pensando, elaborando, projetando. Nada a ver com o mundo real. O mundo real não é preciso e não é necessário. O mundo real estraga o meu pensamento. Mas aí quando a merda vem,
Quando a realidade dá uns tapas na cara, toma, acorda aí, eles viram e falam assim, não, eu estava cumprindo ordem. Eu estava era cumprindo ordem. É isso. Aí existe alteridade, aí existe o outro. Aí eu saio do meu mundo. Aí você serve. Você serve, o outro adianta. Quando ele sai de dentro desse cercado para me apontar. Olha ali o viado. Ele serve. Olha ali o preto. Olha ali o ladrão. Para punir, vigiar, castrar, impedir, o outro serve. Para compartilhar, dividir, vivenciar, não, aí só existe eu. Então essas marcações Yang, a gente precisa de ver e compreender um pouco mais. Eu vou falar rapidamente. Vou falar? Não, masculinidade tóxica e os homens. Eu vou falar nos próximos, a gente vai prosseguir com isso aí. Nesse eu paro aqui, mando beijos para vocês. Semana que vem vamos estar conversando sobre o Yin, a face Yin, essa outra polaridade. Vamos ver para onde que eles vão me levar e como é que eu serei conduzido para falar dessa face Yin, que também precisa de equilíbrios. Na falta deles, a gente está vendo aí umas moças comendo placenta. Bebendo sangue de menstruação. Feminino sagrado é lindo, maravilhoso, mas algumas coisas não dá também não. Mas quem sou eu, né? Quem é você para falar sobre... Pois é. É disso que nós vamos conversar um pouco. Beijo em todos. Até semana que vem.